querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Então estamos aqui para a nossa pequena palavra da semana, para fortalecer e alimentar a nossa adoração, para nos incentivar a nos mantermos no caminho da fidelidade a Jesus sacramentado. Meus queridos irmãos e irmãs, terça-feira agora, a liturgia de terça-feira, quer dizer, anteontem, o evangelho era aquele evangelho em Mateus 19, onde Jesus falava assim: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos então disseram, nossa, ficaram escandalizados, falaram, então, isso é muito difícil, né? E aí Jesus falou, não, para os homens isto é impossível. O que dizendo para um rico entrar no reino dos céus, isso é impossível. Mas para Deus tudo é possível. E aqui, meus irmãos, sobretudo no contexto da adoração, mas também no contexto que Jesus falou. O termo rico, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, não deve ser olhado apenas no sentido econômico da palavra. Mas nós queremos trazer essa chave de leitura aqui desse termo, dificilmente um rico, essa chave de leitura espiritual. O termo rico aqui do ponto de vista espiritual, do ponto de vista místico. Dificilmente um rico significa. 2 pontos nós vamos colocar aqui na aplicação da nossa espiritualidade de adoração a Jesus sacramentado. Primeiro ponto. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Primeiro ponto. Dificilmente aquele que se apoia nas suas próprias forças entrará no reino dos céus. Com certeza é isso. Com certeza nós devemos enxergar assim. Como disse Jesus no início do Sermão das Montanhas, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é a pobreza econômica. E aqui também, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Significa, em primeiro lugar, dificilmente aquele que se apoia apenas nas suas forças entrará no reino dos céus. Pensemos no contexto da adoração. Nós não conseguimos adorar Jesus de verdade. Nós não conseguimos adorar Jesus em espírito e em verdade só com as nossas forças. De modo algum, meus irmãos. Dificilmente alguém que se apoia nas suas próprias forças vai fazer essa experiência do reino que é adorar Jesus. É próprio da experiência do reino dos céus a adoração em espírito e em verdade. Mas não se adora Jesus apenas com suas próprias forças, apenas se apoiando no seu raciocínio, nas suas capacidades intelectuais, no seu entendimento, na sua inteligência. Tudo isso é ótimo. Mas para nós adorarmos Jesus em espírito e em verdade, nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo. São Paulo disse, ninguém pode dizer sequer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser sob a inspiração do Espírito Santo. Então, se você quer adorar Jesus de verdade, não só vir aqui e fazer a sua devoção, fazer a sua oração, muito mais do que isso. Mas se você quer vir aqui na comunidade e adorar Jesus de verdade, você tem que se abrir ao Espírito Santo. Você tem que pedir a força do Espírito Santo. Você precisa das luzes do Espírito Santo. Você precisa se abrir ao dom de Deus. Porque esse amor a Jesus que se torna adoração é dom de Deus.
É dom de Deus, não é algo que vem só das nossas forças. Dificilmente alguém que se apoia apenas nas suas forças experimentará o reino dos céus. Porque na adoração, quando a gente vem à presença de Jesus sacramentado, exposto no Santíssimo, nós estamos sendo chamados a entrar no reino dos céus, a experimentar o reino dos céus. A presença de Jesus já é o reino dos céus. Então esse é um ponto. E tem um segundo ponto. Então o primeiro ponto, dificilmente alguém que se apoia só nas suas forças se abre ao reino dos céus. Segundo ponto, dificilmente alguém que faz consistir o seu bem-estar, a sua segurança, apenas nos bens temporais, experimenta o reino dos céus. Quando nós fazemos consistir o nosso bem-estar, a nossa segurança, a nossa alegria, o nosso contentamento apenas nos bens temporais, nos bens materiais e imateriais, nós não experimentamos o reino dos céus. Ou seja, nós temos que fazer consistir o nosso bem-estar, a nossa segurança em Deus. Ou seja, quando você vem adorar Jesus sacramentado aqui na comunidade, você precisa procurar entregar o seu coração para Jesus. Tirar o seu coração de todas as outras coisas, entregar o seu coração. Quando você vier adorar Jesus, tira o seu coração de tudo, de todas as coisas, de todos os bens materiais e imateriais, os bens temporais. Tira o seu coração dali e coloca o seu coração, entregue o seu coração a Jesus. Isso é próprio da adoração. Dificilmente alguém que faz consistir o seu bem-estar, a sua alegria só nos bens temporais, experimenta o reino dos céus. A gente precisa entregar o coração para Jesus, entende? Às vezes uma pessoa gasta tanto tempo na sua adoração, preocupada com devoções, com quais orações, com orações prontas, e ela se esquece do mais importante: entregar o coração para Jesus, colocar o coração em Jesus, desejar amar Deus, desejar amar Jesus, desejar ser todo dele, entregar o coração para ele, entregar a vida para ele, ao menos naquele momento, naquela hora que você vai estar com ele. Tira o seu coração de tudo, e entrega o seu coração para Jesus. Então, essa palavra do Evangelho de São Mateus, Mateus 19, quando Jesus diz: dificilmente um rico entrará no reino dos céus, ela diz muito no sentido místico, não é só aqui tanto o sentido econômico da palavra, mas o sentido do nosso coração, da gente não se apoiar nas nossas próprias forças, da gente não se apoiar nos bens temporais, mas de entregar o coração para Jesus. Quando você vier, mais importante do que você ficar preocupado se você vai rezar o rosário, se você vai fazer um monte de orações escritas, prontas, não tem problema, nada disso é ruim, não estou dizendo que é ruim. Mas eu estou dizendo que através do que das orações, das devoções que você vai viver na capela, você precisa fazer esse momento de entregar o seu coração. Toda vez que você vier, coloque o afeto do seu coração em Jesus. Diga para Jesus: Jesus, tu és tudo para mim. Quero ser todo teu. Reconheça que Ele é tudo. Isso é muito importante, a gente viver esse espírito verdadeiro da adoração. Viver a adoração, adorar de verdade.
Adorar de verdade. Imagina você, tem muita gente que vem aqui mais de uma vez, não vem só no seu horário. Mas imagina você que vem aqui, só pode vir mesmo aquele horário seu, uma vez por semana, 1 horinha. Meu Deus, aproveite. Não perca tempo. Não perca tempo. Entrega seu coração para Jesus quando você vier. Procure adorar de verdade quando você vier. Quando a gente se propõe a adorar, a gente pega a nossa vontade, aponta, entrega para Jesus, nosso coração, a nossa vontade, a nossa inteligência, a nossa alma, tudo a gente coloca, tudo a gente entrega para Jesus. Então, procuremos viver uma verdadeira adoração. E olha, não por isso, não que esse seja o motivo, mas com certeza nós colheremos por acréscimo muitos frutos na nossa vida. E mesmo a nossa família colherá muitos frutos se nós buscarmos adorar Jesus de verdade, de coração. Não uma adoração meramente devocional, mas aquela adoração que é feita com o coração. Quantos frutos colheremos? Quantos frutos os nossos não colherão? Tenha certeza. Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.